Amém, queridos? A graça e paz de Jesus. Eu queria repartir uma palavra rápida que Deus tem me queimado esses dias. Ela se encontra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, ó: Então Elias convocou todo o povo e disse: Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Esse texto aqui, ele está falando de quando Elias ele confrontou os profetas de Baal, desceu fogo do céu, matou os profetas de Baal. Nós conhecemos a história aqui. Esses dias do Espírito Santo, quando eu estava lendo esse texto, ele disse assim, dentro do meu coração: o meu altar está destruído. E eu comecei a ver muitas coisas e pensar sobre muitas coisas, né? Recentemente eu tive numa viagem missionária, eu tive em alguns lugares onde já foram focos de despertar, focos de avivamento. E muitas das coisas no meu coração ficou muito pesado em ver algumas situações. Eu estive na cidade de Oxford. E Oxford eu tinha na universidade, para quem é amante da história da igreja, para quem é amante dos heróis da fé. E em Oxford foi onde John Wesley começou com o Clube Santo, no college. Eles começaram lá a oração e fruto daquela oração ali gerou um incêndio que incendiou a nação no seu tempo. E eu cheguei com muita expectativa naquele lugar. E aí tinha um shopping lá onde vendia materiais, souvenirs, essas coisas, né? E quando eu entro nesse shopping, para minha surpresa, mais da metade dos utensílios era Harry Potter, Alice no País das Maravilhas e alguma outra coisa, e nada de John Wesley, nem de... Eu fiquei, uau! Não pelo material em si, mas pelo fator histórico que existe naquele lugar. E eu fiquei pensando assim, o quanto o povo está pensando no que foi a história de Deus, o quanto a Inglaterra, que já foi fruto de um poderoso despertar, está com os olhos em Deus. Enquanto nós aqui do Brasil, nós estamos ainda queimando por uma palavra. A gente está trabalhando muito forte na construção de uma palavra. Eu tenho falado com alguns irmãos que eu tenho sentado à mesa. Muita palavra já veio sobre nós, sobre o Brasil se tornar um celeiro missionário, se tornar algo. Profetas que vêm nessa terra, como Jason Apton. Jason Apton, quando veio no Brasil, ele disse: o avivamento está nos céus do Brasil. E tem muita coisa que eu compreendo, que o reino dos céus ele é tomado por esforço. E só aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Então a grande verdade é, nós temos muitas palavras, nós temos muitas profecias. Mas é como que se eu visse que Deus dissesse: eu já falei, a minha parte eu já fiz. O que falta agora é vocês acreditarem no que eu falei e se moverem debaixo da palavra. Então o que eu creio nesse tempo é que nós como igreja precisamos parar de ser tão místico e entrar numa realidade que já está. E entrar numa realidade que já está sobre nós. Eu tenho andado por alguns lugares e eu estou vendo o favor do Senhor. Eu estou vendo pessoas que estão com fome do Evangelho. Os campos, sim, já estão brancos para a ceifa. Os campos, sim, eu tenho falado com pessoas nas ruas, nas praças, no sertão, nas comunidades. As pessoas têm fome do Evangelho, têm fome de ouvir do Senhor. Mas aonde estão aquelas pessoas que vão levar esse amor, que vão levar esse incêndio que está dentro? A grande verdade é que nesse tempo a gente está muito carregado da informação. Mas muito poucos estão caminhando debaixo de uma revelação. E aqui eu sempre traço a diferença falando sobre Judas. Judas, ele andou com Jesus, ele conviveu com Jesus, ele viu tudo o que Jesus fazia. Ele tinha toda a informação sobre. Porém, ele não foi transformado. O que diferente vemos de Paulo. E o que aconteceu com Paulo? Paulo, em Atos 9, relata que ele teve um encontro com Jesus. E fruto desse encontro,
Saiu todo do campo da informação, tudo que ele sabia sobre. Então passou a ser revelado quem de fato ele era. O que acontece muitas das vezes? Por que lugares não estão sendo transformados? Porque a gente enche o povo de informação, enche o povo de um método e não revela o Pai. O período que a gente está nesse tempo é que são filhos que vão revelar o Pai. São filhos que vão manifestar o coração dele. E a gente só pode literalmente derramar o que a gente está cheio. Se nós estamos cheios do Senhor, é isso que a gente vai manifestar. O tempo desses dias é literalmente de restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. Nós temos palavras, nós temos tudo, mas a gente está buscando tantas outras coisas. Cada dia a gente busca uma nova revelação, a gente busca uma nova profecia. O quanto parece que a palavra de Deus não é suficiente e o quanto que parece que o Espírito Santo que habita em nós não é hábil para realizar a ação de Deus na terra. Há um chamado para nós como igreja do Senhor, há um mandato de Deus. Ele já falou, gente, ele já nos deixou um livro, ele já nos deixou instruções. Vamos prosseguir, vamos revelar o Pai, vamos crer que tudo que temos é o suficiente. Amém? O período que a gente está vivendo é de restaurar o altar do Senhor. A estação que a gente está vivendo literalmente é de derramar aquilo que Deus está fazendo. Deus tem me falado que Ele vai trazer a unção de volta sobre a igreja. E que unção é essa, Gustavo? A mesma unção de quando Wesley pregou e incendiou uma nação. A mesma unção de quando no sermão de pecadores na mão de um Deus irado, Esdras pregou e pessoas viam literalmente assim um inferno aos seus pés. A mesma unção também como heróis da fé, pessoas que pregavam assim, chacoalhavam ginásios, chacoalhavam cidades inteiras. Essa mesma graça vai cair sobre a igreja, mas o período que nós estamos entrando agora é de restaurar o altar do Senhor. Vamos restaurar o altar do Senhor. Vamos crer no que Ele já falou. Esse é o tempo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.